E aí, tudo certo? Já pararam para pensar que o verdadeiro caminho para a riqueza talvez não tenha nada a ver com sorte ou um salário gigante, mas sim com algo que já está totalmente no nosso controle? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias do William Hunt no livro Pobre Hoje, Rico Amanhã, para sacar como uma simples mudança na nossa cabeça pode, de fato, transformar nossa vida financeira. Beleza, vamos começar com essa provocação. E se tudo aquilo que a gente acredita sobre juntar dinheiro estiver focado na coisa errada? A proposta do livro é exatamente essa. A verdadeira fortuna não começa na conta do banco, não. Ela começa dentro da nossa mente. E essa frase do livro é um soco no estômago, né? Mas é a pura verdade. O lugar onde a gente se encontra hoje, seja financeiramente ou em qualquer outra área, é um espelho dos nossos pensamentos e das nossas ações do passado. Mas a notícia boa é que, se fomos nós que criamos nossa realidade atual, o que impede a gente de criar uma totalmente nova? Então, vamos entrar no primeiro grande conceito. O autor argumenta que o hábito de administrar o que se tem é infinitamente mais poderoso do que a quantidade de dinheiro que passa pela nossa mão. Pensa só, uma pessoa que sabe gerenciar R$ 100 vai prosperar. Já outra, que pode até ter 10 mil na mão, mas não tem o hábito certo, bom, essa pessoa vai acabar perdendo tudo. E tá aí o grande segredo. Hábito. Simples assim. Não é uma fórmula mágica de investimento, nem uma dica quente da bolsa. É a prática. É a repetição consciente. Nosso cérebro é programado para economizar energia, então ele adora criar rotinas automáticas. E a parte mais legal disso é que a gente pode escolher, de propósito, quais rotinas a gente quer instalar. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Como é que a gente sai da teoria e vai para a ação? O livro dá um método bem claro para criar essa nova realidade. E não é sobre ter uma força de vontade de super-herói, não. É sobre entender como o nosso cérebro funciona e usar isso a nosso favor. E o número mágico é 21. A ciência por trás disso é fascinante. Repetir um comportamento novo, sem falhar, por 21 dias seguidos, é o tempo que nosso cérebro leva para criar um novo caminho neural, sabe? Para transformar uma ação que era consciente e difícil em um hábito automático e fácil. O mais interessante aqui é a escala. Um hábito não precisa ser algo monumental, pode ser uma coisa ridiculamente fácil, tipo guardar uma única moeda num cofrinho todo santo dia. Essa pequena ação envia uma mensagem poderosíssima para o cérebro. Eu sou uma pessoa que acumula riqueza. Ou, claro, pode ser algo mais desafiador, como acordar mais cedo para tocar aquele projeto pessoal. O que importa mesmo é começar e não quebrar a corrente. Saindo um pouco da teoria e indo para uma ferramenta super prática, o Hunt propõe um sistema que, olha, qualquer um pode começar a usar hoje. Pode esquecer as planilhas complexas. A chave aqui é a simplicidade e, principalmente, o equilíbrio. A primeira é a conta da liberdade financeira. O princípio é bem simples. 10% de tudo que se ganha vai para essa conta. E a regra de ouro é: esse dinheiro é intocável. O único propósito dele é ser investido para criar o que o autor chama de a galinha dos ovos de ouro, ou seja, ativos que geram renda passiva. Você nunca gasta o principal, a galinha, só os ovos que ela vai produzir lá na frente. E aqui vem a parte genial, que equilibra tudo, a conta da diversão. Outros 10% da renda vão para cá. Só que a regra é o exato oposto. É obrigatório gastar todo o dinheiro dela todo mês, com algo que faça a pessoa se sentir bem, sem um pingo de culpa. Por quê? Para evitar o esgotamento. Se a gente só poupa, só se restringe, uma hora o nosso lado emocional se rebela e sabota o plano todo. Agora que a gente tem as ferramentas práticas, vamos voltar para o software que roda tudo isso, a nossa mente. O sistema de duas contas só vai funcionar de verdade se o nosso modelo de dinheiro interno estiver programado para o sucesso. É a combinação da ferramenta certa com a mentalidade certa que cria riqueza de verdade. Isso aqui resume a ideia central de forma brilhante. Riqueza é uma identidade, não um saldo bancário. O livro faz uma distinção muito importante. Ser pobre é uma mentalidade, um estado de espírito. Já estar sem dinheiro é uma situação temporária. Uma pessoa com mentalidade rica, que quebra, como vários empreendedores, rapidinho reconstrói tudo. Por outro lado, uma pessoa com mentalidade pobre que ganha na loteria, geralmente perde tudo. Olha só a diferença fundamental no jeito de pensar. A pessoa de mentalidade pobre gostaria de ser rica. É um desejo vago, sabe? Tipo uma promessa de ano novo. Mas a pessoa de mentalidade rica se compromete a ser rica. É uma decisão, não tem plano B. Uma pensa em sobreviver, em pagar as contas. A outra pensa em criar valor e em como impactar a vida das pessoas em grande escala.
E por que tanta gente não se compromete de verdade? Por causa dessas vozinhas no subconsciente. São medos e crenças negativas que a gente associa com dinheiro. Ah, se eu ficar rico, vou ter mais problema. Ou vou perder meus amigos. Essas programações, muitas vezes instaladas lá na infância, sabotam a gente sem que a gente nem perceba. O primeiro passo para neutralizar isso é reconhecer que elas existem. Vamos agora para a metáfora final do livro, que amarra todas essas ideias de um jeito poderoso e super fácil de lembrar. É a diferença entre carregar baldes e construir um encanamento. Entender isso pode mudar o jogo completamente. Basicamente, existem duas formas de ganhar dinheiro. Carregar baldes é o emprego tradicional. A gente troca horas por um salário. Se para de trabalhar, o dinheiro para de entrar. Já construir um encanamento é criar sistemas, negócios ou investimentos, tipo imóveis para alugar ou uma carteira de ações, que geram renda mesmo quando a gente não está trabalhando ativamente. A história é sobre dois amigos, o Pablo e o Bruno. Eles tinham o mesmo trabalho, carregar baldes de água de uma fonte distante até a vila deles. Os dois trabalhavam duro e ganhavam seu dinheiro com isso. O Bruno estava satisfeito. A estratégia dele para ganhar mais era simples: arrumar uns baldes maiores e fazer mais viagens por dia. Ele estava escalando o próprio esforço. Isso é como fazer hora extra ou conseguir um emprego que paga um pouco mais. É o caminho do carregador de baldes, uma estratégia que, convenhamos, tem um limite. Mas o Pablo não estava satisfeito. Ele teve uma visão. Em vez de passar a vida inteira carregando baldes, ele usou seu tempo livre para construir um encanamento da fonte até a aldeia. No começo, claro, todo mundo riu dele. Era um trabalho duro, sacrificando noites e fins de semana, sem nenhum retorno imediato. E o resultado? Anos depois, o Bruno estava velho, cansado, com o corpo todo doído e já não aguentava mais carregar baldes. A renda dele foi diminuindo. Já o Pablo, por outro lado, terminou o encanamento. A água e o dinheiro começaram a fluir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importava se ele estava trabalhando, dormindo ou de férias. Ele criou a verdadeira liberdade financeira. Então, a nossa conversa de hoje nos deixa com essa pergunta no ar. Nossas vidas estão cheias de baldes, nosso emprego, nossas tarefas diárias, mas quais são os encanamentos que estamos construindo? Pode ser um investimento, um negócio paralelo, uma nova habilidade. A questão não é abandonar os baldes de uma vez, mas começar, hoje, a colocar o primeiro cano no lugar.